Boa noite. Vamos falar de amor. Muito bem. Para começar bem, né? Nada melhor do que falar de amor. Aliás, de coragem, amor, fé e esperança, nós sabemos pela Bíblia que o maior destes é o amor. E aí a pergunta é: você se considera uma pessoa amorosa? Você se considera uma pessoa amorosa? E outra, você se sente amado? Amada? A Bíblia, ela fala muito sobre o amor. Deus é amor. Então a Bíblia é recheada de textos sobre o amor. Mas tem um texto clássico, lá em 1 Coríntios 13, né? Eu quero que você já vá abrindo sua Bíblia, chegando até ali. E aí, esse texto, ele descreve o amor. E geralmente nós usamos esse texto dentro de um contexto de casamento, né? Marido e mulher. O que é o amor. Mas, a princípio, esse texto, né, o objetivo principal dele é direcionar o conceito para a igreja, para pessoas como eu e você, dentro de um contexto de interação. Eu não tinha ligado ainda, deixa eu ver se está. Isso, obrigado. Interação do corpo de Cristo. E Paulo vai fazer esse escrito obviamente Paulo não dividiu em capítulos, tá bom? Era uma carta. Mas nós temos esse texto entre dois momentos onde Paulo está falando de dons. No capítulo 12, ele está falando a respeito da diversidade dos dons, a unidade do corpo. E no 14 ele vai continuar falando de dons, especialmente dons de língua e profecia, que eram os dons mais cobiçados pela igreja. Mas aquilo que deveria ser algo que estivesse trazendo edificação para o corpo, estava dividindo o corpo. Hoje nós vamos celebrar a ceia, e nesse mesmo contexto, no capítulo 11, Paulo também vai criticar a igreja dos Coríntios por causa de disputas, de favorecimentos, né, de privilégios, falta de amor. Então, quando Paulo olha para a comunhão do corpo, ali na igreja de Corinto, quando Paulo vê o corpo sendo dividido, quando Paulo vê gente disputando dentro da igreja, gente querendo mostrar quem era melhor, quem tinha o melhor dom, então Paulo fala: peraí, gente, está tudo errado. E aí ele abre esse parêntese para falar: gente, e aqui introduzindo o capítulo 13, ainda que eu falasse as línguas dos homens e as dos anjos, se eu não tiver amor, eu seria como um metal que soa, ou como um prato que retine. Mesmo que eu tivesse o dom de profecia, no versículo 2, e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas eu não tivesse amor, eu nada seria. Mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, mas eu não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. Ou seja, mesmo o ato altruísta mais extremo, e aqui eu estou fazendo uma referência à nota de rodapé dessa Bíblia brasileira de estudo, que é dar, no caso, a própria vida,
Isso ainda assim pode ser feito sem amor. O fim do homem não está em si mesmo. O amor transcende a realidade humana, de modo que a identidade do homem está fora dele. E é bom você já entender isso no ponto de partida, porque este amor que Paulo vai tratar agora a partir do verso 4, ele só é possível de ser entendido e praticado em Cristo. Se você está aqui nessa noite, mas ainda não tem um compromisso real com Jesus, ainda não entregou sua vida de fato, não teve um encontro verdadeiro com Ele, você jamais conseguirá amar conforme a Escritura descreve a partir do verso 4. Se você ainda não recebeu o amor de Deus na sua vida, na pessoa de Jesus, esse amor, ele é a condição para você, a partir desta vida vivida nele, com base na verdade que é ele, revelada na pessoa dele, transbordando o caráter dele em obediência, você não vai conseguir amar como Deus ama. O seu amor será contaminado e ainda que ele reflita, ainda que ele possa exprimir o caráter de Deus por causa da imagem e semelhança com a qual todo ser humano foi criado, esse amor que vem de Deus é impossível de ser praticado porque estará contaminado com o pecado, com a nossa natureza, que impede de fazer da maneira de Deus. Mesmo nós, crentes no Senhor Jesus, se não amamos com base nessa verdade, nós também não conseguiremos viver de modo que agrade a Deus, porque nós também, apesar de salvos, temos ainda a natureza pecaminosa, e quando agimos na carne, até as nossas atitudes de amor são manchadas, contaminadas e não aceitas por Deus. Atos de doação, de aparente altruísmo, sem amor não são nada. E a igreja estava vivendo, nesse momento, uma vida de muitas atividades e até acontecimentos extraordinários, mas com uma motivação pecaminosa. Por isso, então, contaminada, não aceita por Deus. E Deus levanta, então, o apóstolo Paulo para exortar esses irmãos. Vocês estão servindo, utilizando os dons, mas de maneira pecaminosa. Se vocês não fizerem isso com amor, isso não será aceito por Deus. O que é o amor, então? Nós vamos olhar aqui em blocos. Versículo 4, ele vai dizer assim, e aqui eu coloquei numa versão, você pode ter uma outra versão, mas são sinônimos, ok? O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria e não se orgulha. O amor é paciente, é benigno, não é invejoso, ou, conforme outras versões, não arde em ciúmes, a palavra é a mesma, não se vangloria, ou não se ufana, e não se orgulha, não se ensoberbece. Muito bem, vamos olhar ponto por ponto aí, nesse primeiro bloco, a questão do amor ser paciente. Ou seja, ele tem um espírito constante que nunca desiste. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, lá nós vemos essa palavra geralmente descrevendo a própria pessoa de Deus, esse Deus que é paciente. Vem comigo nesse texto, deixa marcado aí em 1 Coríntios 13, vamos até esse texto de Êxodo, capítulo 34, para olhar um pouquinho. Nós não vamos ler, por conta do tempo, todos os textos que aparecerão aí, mas porque, mesmo sabendo que não leríamos, eu deixei aí. Primeiro porque você pode depois, quem está acompanhando até pela internet e tudo, pode ir anotando, você pode anotar aqui, e depois, gravado, você pode consultar e ter essa mensagem um pouco mais completa lá na sua casa, tá bom? Êxodo capítulo 34, versos 5 até 7. O Senhor desceu numa nuvem, pondo-se junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou. Eu estou no lugar certo? Êxodo 34, 5 a 7.
Senhor, Senhor, Deus misericordioso, e aqui a palavra, né, compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e fidelidade, que usa de bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma considera inocente quem é culpado, que castiga o pecado dos pais nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Geralmente esse texto é mal entendido, mas aqui no âmago desse texto, a ênfase aqui é exatamente esse amor de Deus que é paciente, misericordioso, essa palavra compassivo, né? Que é um Deus que, quando você olha, né, tem prazer na misericórdia até 1000 gerações, mas que também é um Deus que não inocenta o culpado, né, e castiga o pecado até a terceira e quarta geração. Tem gente que pega isso aqui e fala, nossa, tá vendo? Então, quer dizer que se está acontecendo um monte de coisa ruim na minha vida, é por causa do meu pai. A palavra está se cumprindo. Meu pai era assim, eu sou assim, meu filho vai ser assim, porque a Bíblia diz que Deus castiga até a terceira e quarta geração. Este não é o propósito desse texto. Tá? Até porque nós olhamos na linha de vida de muitas pessoas, inclusive aqui na Escritura, e nós vemos que aquele que teme ao Senhor é feliz. Não importa se o pai dele era um camarada torto. E o contrário também é verdade. Se o pai andou nos caminhos de Deus, mas o filho não observar, ele vai sofrer a disciplina. Tá? O que esse texto está dizendo é o seguinte, em comparação à terceira e quarta geração que Deus castiga, o prazer que Deus tem até 1000 gerações em abençoar aqueles que o temem, diz o quê? Que Deus tem muito mais prazer em abençoar do que em castigar. Ele não deixa de castigar, mas o prazer dele excede, né, incomparavelmente o prazer de abençoar a necessidade e a justiça ao castigar. Tá? E isso deveria refletir também o nosso coração. E se você é, de fato, um pai e uma mãe que teme a Deus, você vai entender isso. Tá? Muitas vezes nossos filhos precisam de disciplina. E quando nós disciplinamos, nós estamos mostrando amor. Mas nós temos que mostrar esse amor paciente, que reflete um caráter que tem muito mais prazer em abençoar, muito mais prazer em premiar, né, em presentear, do que em castigar. É essa a questão aqui da paciência de Deus. Muito bem? Nas epístolas de Paulo, este caráter que é semelhante ao de Deus é visto como resultado do trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Gálatas 5 fala que a paciência ela é fruto do Espírito. Ok? Você pode conferir depois esses textos. O amor ele é benigno. E aqui tem dois lados. Ele pode se referir a coisas, né, e nesse sentido ele quando se refere a algo que é bom, algo que é útil, algo que é benéfico, ou seja, bom para o propósito pelo qual ele foi pretendido. E aí nós temos nesse texto de Lucas, né, interessante, abre lá. Nesse sentido de coisa, é como se eu dissesse assim, essa caneta é boa. O que eu quero dizer quando eu falo uma caneta é boa? Que eu falo que ela está cumprindo o propósito pelo qual ela foi criada. Ela escreve direitinho, não fica falhando, coisa do tipo. Né? E aqui, nesse texto, Lucas capítulo 5, verso 39, nós lemos o seguinte: e ninguém, depois de beber o vinho velho, dentro, né, daquela questão que Jesus está explicando, ninguém depois de beber o vinho velho quer o novo, pois diz, o vinho velho para algumas traduções, é melhor, outras, o vinho velho é bom. O que quer dizer com isso? Né? Que ele cumpre o propósito pelo qual ele foi criado, em termos de sabor e tudo mais. Essa ideia de bom referindo-se a coisas, mas também tem a ideia de referir-se a pessoas. E aí, nesse sentido, a pessoa que é amável, que é bondosa, que expressa isso, né, com cortesia, com carinho, atos de compaixão. Então, se você tem essa característica de alguém que é carinhoso, de alguém que mostra que é cortês, né, que mostra cortesia, que tem compaixão, presta serviço
né, de modo amigo e bem disposto. Alguém te pede para fazer algo, você se alegra nisso. Você não vê a hora de ajudar alguém em atos de bondade, servindo com cortesia, com carinho, sem resmungar, sem reclamar, de novo, porque eu, tal. Então, o amor é bondoso, então ele tem prazer em servir, né? Prazer em ser amável, né? Em ser carinhoso, em ser compassivo com o próximo, tá bom? Essa é a ideia do termo benigno. O amor é benigno. O amor também não é invejoso, ou, dentro da mesma palavra, o amor não arde em ciúmes, né? Então, aqui nesse texto, ele é visto num sentido positivo, tá bom? Ele não é invejoso, não arde em ciúmes. Ou seja, não há nenhuma sensação de amargura ou de ciúme se por um acaso uma outra pessoa tem algo que eu estou querendo ter, desejando ter, tá bom? Essa é a ideia. Mesmo querendo ter aquilo que o outro tem, aquilo não me leva a ficar amargurado, fazendo de tudo para obter aquilo que a pessoa tem, ou um igual ao dela, né? Essa é a ideia do termo aqui, não é invejoso. Agora, aquilo que geralmente, o termo em si, né, zelo, que é a palavra ali, né, zelo, que é traduzida por invejoso ou ciumento, ele é um termo que por si só, ele é positivo. Deus tem zelo do seu povo. Mas isso pode, por causa do pecado, tornar-se algo que corrompe, né? Pode se tornar inveja e ciúme. Olha esse texto. Textos, você vai talvez lembrar da história, né? Gênesis capítulo 30. Entre tantos outros textos. Obrigado. Separei alguns aí, depois você pode consultar. Mas esse aqui no 30, falando da atitude de Raquel. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, ela teve inveja de sua irmã. Ela teve inveja, ou, aqui na tradução também, ciúmes. Esse ardente, ciúme ardente com relação à sua irmã. Okay? E aí, então, o texto vai dizer, ela então fala para Jacó, me dá filho, senão eu... Olha só a que ponto chegou a inveja, né? A inveja da sua irmã. Me dá filho, como se Jacó, ele vai reclamar disso depois, né? Quem sou eu para... Né? Me dá um filho, senão eu morro. A que ponto? E geralmente o invejoso, ele chega a esse ponto. Né? Ele quer, ele cobiça, e está a ponto de matar ou morrer. Infelizmente chega nesse ponto, tá bom? Então, aquele que tem o verdadeiro amor, o amor de Deus, não arde em ciúmes, ou não é invejoso. Você tem que tomar muito cuidado com isso. A gente está passando rapidamente, são muitas qualificações, mas esse é um ponto aqui que você tem que tomar muito cuidado, tá bom? Essa questão da inveja. Às vezes você não admite que está tendo inveja. Você não admite que tem ciúmes, esse ciúme doentio. E às vezes, por mais que alguém te fale ou te dê um toque, você não admite. E aquilo vai te corroendo. Aquele desejo de ter o que é do outro. Né? E toda vez que alguém aparece com alguma coisa, você coloca todo o seu esforço para ter igual ou melhor, para mostrar alguma coisa, por causa da inveja. Mostrar que você é melhor, que você não fica para trás. Né? Isso começa desde criança, às vezes. O amiguinho apareceu com um tênis da moda. Já brota no coração o ciúme, a inveja. Eu preciso ter um daquele. O pai e a mãe, ao invés de ensinar, que também tem ensinado o ciúme e a inveja, não, meu filho não pode ficar para trás, vou comprar amanhã um par de tênis igual ou até melhor, mais caro, para mostrar que meu filho é o primeiro lá na lista de quem vai ostentar na escola. E para onde vai parar isso? Onde vai parar isso? Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. As crianças, elas têm essa tendência e a gente, como pai, às vezes alimenta isso. Né? Meu filho pediu para mim um tênis do Cristiano Ronaldo. Aí, ó, tem que tomar cuidado com isso. Né? Às vezes, não é que é errado você comprar um tênis,
Mas o que você quer dizer com isso? Porque o amiguinho tem, eu tenho que ter, e tal, não posso ficar para trás. O amor não é invejoso, né? Então, o dia que ele começar a jogar igual o Cristiano Ronaldo, eu compro um para ele, né? Tá bom? Aí nós vamos botar lá o tênis do Heitor, aí o outro não, né? Tá bom. Um dia ele chega lá. O amor não se vangloria, o amor não se orgulha. Eu coloquei os dois juntos aí, porque eles se completam aí, né? Negativamente falando, né? Porque a vanglória diz respeito a uma expressão visível da vida. Já o orgulho envolve algo que é interno. Então, quem se vangloria externa isso, fala, né? Demonstra isso de maneira visível. Já o orgulhoso fica guardadinho ali, é interno, ele não fala, né? Aquilo fica no coração dele, e aquilo, né? E tanto é que a expressão no original orgulho significa encher-se de vento ou inchar. Então, o amor não leva a pessoa a, né? Sabe o orgulhoso é essa pessoa que se enche de vento, né? E é bem interessante essa tradução, porque encher de vento é encher de nada, né? Pum, estourou, né? Aqui, a ideia é de ser vaidoso, arrogante, né? Em vista da própria importância ou do valor que você dá a si mesmo. Jesus bateu muito nessa tecla com os seus discípulos, né? Que eles queriam mostrar quem é o maior. A igreja de Corinto estava caindo nesse mesmo erro. Aquele que quer ser o maior tem que ser o que serve. Deus vai exaltar quem? Os orgulhosos? Não, Deus resiste aos soberbos. Deus exalta quem? Os humildes. Aqueles que não pensam mais do que devem sobre si. E nós cantamos uma música que se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Essa é a ideia. Você tem que ter uma perspectiva correta da antropologia bíblica. O homem é pecador. O homem está corrompido. Nada de bom está ou tem por si só. Todo ato de bondade, todo ato de generosidade que o homem possa fazer, isso é mérito que vem de Deus. Se vem dele, é corrompido pelo pecado. Para Deus diz, esses atos de justiça de vocês feitos pelo seu próprio orgulho, para mim é como um trapo de imundícia, né? Então, o verdadeiro amor, quando ele faz alguma coisa, ele não se vangloria. A glória é devolvida para Deus, como naquele texto de Atos capítulo 3, a cura do paralítico. Quando aquele homem é curado, ele sai contando para todo mundo, aquela multidão vem até Pedro ali, né? Quem estava com Pedro? Tiago? E aí, então, eles querem endeusar os dois, porque foi curado, e eles falam assim, olha, nós não fizemos nada. Foi o nome, com letra maiúscula, que curou esse homem. Eles devolvem a glória para Jesus, né? Esse amor por aquele homem, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. E aí, quando voltam querendo endeusá-los, eles falam, não fomos nós. Devolve a glória para Deus. Não se vangloria, não se orgulha. Se nós pegarmos esse primeiro bloco, então, e eu quero resumir isso numa palavra. Pensa numa pessoa que é paciente, que é boa, bondosa, que não é invejosa, que não se vangloria e não se orgulha. Eu diria que essa pessoa é uma pessoa agradável. Agradável de conviver com ela, né? Agradável de poder dividir, compartilhar a vida com ela. Porque essa pessoa, ela tem essas características, é paciente, é bondosa, não é invejosa, não se vangloria, não se orgulha. O segundo bloco mostra aí essas características. O amor não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se enfurece e não guarda ressentimento do mal. A ideia de não se porta com indecência é muito ampla. E, de novo, o tempo está corrido aqui, né? Então não temos tempo de ler os textos.
mas no sentido geral, essa pessoa não se comporta de maneira vergonhosa, indecorosa, indecente, não age de modo a levar alguém a sentir-se envergonhado. Né? O amor não se porta com indecência, ou não se conduz inconvenientemente. E aí tem essa ideia daquilo que é vergonhoso ou indecente, nudez, falta de pudor, comportamento sexual ilícito, estupro, adultério, tudo está envolvido aqui, incesto, homossexualidade, esses textos vão provar isso aí, né, nessa questão de não se conduz de maneira inconveniente, ou não se porta com indecência, tá bom? O verdadeiro amor não se conduz dessa forma. E hoje em dia, infelizmente até no meio dos cristãos, você vai numa festa, e ali, a festa é um lugar onde você, né, deveria, né, um lugar ideal para você compartilhar o amor, demonstrar o amor, seja ela de aniversário, seja de casamento, seja o que for. Ou uma reunião de comunhão, né? E aí você vê, às vezes, exageros, um amor que se conduz inconvenientemente, né? Uma falta de pudor, né? E, enfim, a maneira como se veste, o vocabulário. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, mas todo mundo faz, mas nós não somos todo mundo, nós somos o povo que leva o nome de Jesus. Né? Então, quando verem você com uma roupa indecente, com um linguajar indecente, eles vão falar de quem? De você sim, mas antes, qual é o nome que vai para o lixo? O de Jesus. Então tem que tomar muito cuidado. Se você ama a Deus, você tem que refletir esse amor que se conduz de maneira respeitável, não de maneira indecente, inconveniente. Tá bom? Isso também refere-se a algo que é impróprio. Até uma disciplina excessiva, é maneira de amar, dá um castigo muito pesado. Você está conduzindo o seu amor de maneira inconveniente, de maneira indecente. Quando você pega pesado com o teu filho na disciplina. Isso não é amor que vem de Deus. Né? É um amor que está se conduzindo de maneira inconveniente. Tá bom? Uma rebeldia contra uma autoridade, seja ela, né, uma autoridade instituída de fora, ou pai ou mãe. Se você desobedece, é rebelde contra a autoridade, você está conduzindo o seu amor de maneira inconveniente. Tá bom? E aí, formas rudes, né, grosseria, falta de educação, a maneira de se comportar ou de falar, de se dirigir a alguém mais velho, tudo isso está dentro desse ponto de que o amor, verdadeiro amor, não se conduz inconvenientemente. O amor não busca os seus próprios interesses, tá bom? E aqui a ideia de buscar fala de um esforço sério, ativo, para se fazer algo. Né? Então, esse texto faz menção a quando Moisés foi lá e pediu para o faraó deixar o povo ir, e o faraó então colocou no coração que ele não ia fazer isso. Ele ia buscar um jeito de não deixar o povo sair. Né? Por quê? Ele estava buscando o seu interesse. Estava buscando o seu interesse. Deus teve que pesar a mão nesse sentido, endureceu o coração dele, e na verdade, o que Deus fez ali? Deixou ele agir da maneira mais humana possível, buscando o seu próprio interesse. Viver em amor não é viver de um modo em que a nossa preocupação principal e toda a nossa energia sejam dedicadas a nós mesmos. Aliás, o conceito básico, nós vimos hoje aqui, né, de amor, é sacrificar-se pelo benefício dos outros. Busquem em primeiro lugar, Mateus 6,33, o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas, tá bom? Jesus é o maior exemplo, nós vamos celebrar a ceia aqui, de que é um amor que não buscou o seu próprio interesse. Na oração que ele fez no Getsemane, ele demonstrou isso. Né? Se possível, passa de mim esse cálice. Esse era o interesse que ele estava relatando ali. Contanto, não seja feita a minha, senão a tua vontade. Um amor que não busca seus próprios interesses. Um amor que não se enfurece. E aqui a ideia, né, o uso está no passivo, né, da palavra ali, ou seja, de ser alguém que é facilmente levado, ou provocado, ou irritado, levado à ira. O amor não deixa a pessoa ser levada à ira. Não importa quão irritante seja alguém ou alguma situação. A ira humana é uma emoção horrivelmente destrutiva. Abre nesse texto de Tiago 1,19. Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenha certeza disso. Todo homem seja pronto para ouvir,
tardio para falar e tardio para se irar. A ira do homem, versículo 20, não produz a justiça de Deus. E a justiça de Deus revela também o seu amor. Logo, a ira do homem, se ela não produz a justiça de Deus, ela não produz amor. Então, o amor, o verdadeiro amor, não se enfurece. Não guarda ressentimento do mal. Esse é um ponto também muito sensível para nós. Porque constantemente, irmão, se você é como eu, pecador, e você convive numa sociedade como eu, de pecadores, toda hora, né, maneira de dizer aqui, a gente vai estar ou ofendendo alguém, ou falando alguma coisa que não devia, às vezes nem lembrou que falou e ofendeu, o outro talvez, né, se ofendeu de uma maneira que você não imaginaria, e aí você está sendo ofendido por outros também. Às vezes são coisas mais graves, outras mais leves, às vezes você está num período um pouco mais sensível, enfim, e aí se ofende talvez com mais facilidade. Inúmeras vezes nós passamos por situações onde ou temos que reconhecer que ofendemos, ou temos que confrontar alguém que nos ofendeu. O verdadeiro amor trata, e uma vez tratado, não fica trazendo isso à tona. Isso não fica corroendo. Ele sabe perdoar. E sabe também aceitar o perdão. E sabe também ministrar perdão. Quando há dúvida que um dano ou prejuízo foi recebido, o amor não planeja, quando não há dúvida, né? Ele não planeja nenhum mal como troco. Por quê? Porque Deus sabe que isso é melhor para a pessoa. Liberar perdão faz bem para você. O perdão é uma ponte que você constrói, pela qual você mesmo vai ter que passar amanhã. Então, se você guarda esse ressentimento, esse peso, você não anda. Fica pesado. E amanhã vai ser você que vai precisar. Né? Não guarda ressentimento do mal. Não somente devemos nos guardar das súbitas respostas irritadas dos nossos lábios, mas também guardarmos dos sentimentos de ressentimento, amargura, né, e malícia, que podem acumular-se em nossos corações quando nós somos prejudicados. Esse texto de Gênesis 34, talvez você já tenha, né, lido, fala daquele estupro, né, de Tamar. E o que acontece ali? Mesmo, né, o responsável por isso, chamando o pai dele, falando, eu estou gostando dela, eu quero ela como esposa. Né? Foi até os pais da moça. Falou, olha, queremos que ela, o senhor conceda para que ela seja esposa, tal, do meu filho, ele gosta dela, aconteceu isso, tal. O pai fala, olha, vamos fazer o seguinte, a única maneira de a gente aceitar isso é se vocês também tiverem a marca de circuncisão, enfim, quem conhece o texto vai saber, né? Estava tudo meio que acordado entre eles. O povo todo aceitou isso, por causa do trato, se circuncidar, um povo que não era judeu. E aí então, 2 desses irmãos dessa moça, Simeão e Levi, eles aproveitam, né, desse período aí que eles tinham circuncidado, estavam fracos, e passam a espada todo o povo, inclusive o pai e o filho que fez isso. Dizimou aquele povo. Por causa do quê? Ressentimento do mal. E sabe qual foi o argumento deles? Esse cara tratou a nossa irmã como uma prostituta. Já tinha existido no ar ali um ambiente de perdão, né, de um acordo. Não deixou de ser errado. Mas olha o que o ressentimento levou a fazer: mortes e mais mortes. Talvez você não tenha passado por isso, de ter tido no caso na sua família um caso de morte por causa de gente que guardou rancor. Mas às vezes a morte não é física, irmão. Às vezes a morte, ela é a indiferença. É uma pessoa que não fala com outra há anos na família, por causa de algo até grave que aconteceu, mas que não aprendeu a não guardar o ressentimento do mal, ou seja, não aprendeu a amar conforme Deus ama. E ainda acha que guarda isso como um trunfo, né? Não, eu tenho direito. Está errado. Deus não vai te abençoar se você for assim. Deus não vai abençoar a tua vida, teu projeto, se você ficar guardando o ressentimento do mal. O que Deus quer é que você aprenda a perdoar e entregar nas mãos dele.
Ainda que o outro não reconheça isso. Né? Pode até confessar isso, mas pode ser que ele não reconheça. O coração da pessoa você não consegue ler, está nas mãos de Deus. Pode ser até que seja um incrédulo, né, que te fez mal. Você não deve guardar ressentimento do mal, porque esse é o amor que vem de Deus. O amor que vem de Deus, quando ferido e prejudicado, ele perdoa, irmão, ele perdoa. E aí, olhando para esse bloco, esse segundo bloco, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal. Eu resumiria isso nessa palavra. Essa pessoa que ama desse jeito é uma pessoa que demonstra ser madura. Madura, cresceu na graça e no conhecimento de Jesus, cresceu na verdade. Esse terceiro bloco fala que esse amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Né? O que significa isso? Essa injustiça, de modo geral, fala da maldade, né? E tem a perspectiva daquele que comete a maldade, que comete a injustiça. Então ele não se alegra com isso, ele quer acertar isso. Mas tem também uma outra que é tão nociva quanto. E isso acontece muito, infelizmente, no meio do corpo de Cristo. A perspectiva daquele que observa a injustiça sendo cometida. Que vê o irmão cometer injustiça e se alegra com isso. Ou seja, falha por não dizer nada ao irmão que peca. E nós olhamos isso, precisamos ler Gálatas 6. A exortação da palavra é bem direta quanto a isso. Gálatas 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade e cuida de ti mesmo para que não sejais também tentado. Levai os fardos uns dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo, pois se alguém pensa ser importante não sendo nada, engana-se a si mesmo. Qual que é a ideia aqui? Se você sabe que tem algum irmão cometendo alguma injustiça, pecando, é responsabilidade sua exortar esse irmão. É responsabilidade sua não se alegrar com essa injustiça e tratar com ele, mesmo que não foi contigo a ofensa ou contra você. Sabe que tem alguém em pecado e não falou, não, porque eu sou parceiro, não vou contar nada não vou entregar, não sou o dedo, como é que fala? Que entrega os outros, não é? X9? É? Zé Boquinha lá em Roraima, Zé Povinho, eu sou parceiro. Só que você não é bíblico. Você não é parceiro de Deus. E não vai estar ajudando essa pessoa, irmão. Por mais que você talvez não entenda isso, tem alguém em pecado, vai você e exorta esse irmão. Porque se você não fizer isso, achar que está, aqui é parceiro, aqui não dedura ninguém. Você está se alegrando com a injustiça. Não está amando como Deus ama. Temos que amar a verdade. Ele regozija-se com a verdade. Qual é a verdade? Deus, a palavra de Deus é a verdade. Né? Tudo que é, o amor de Deus está sempre firmado na verdade. Então não estamos verdadeiramente amando alguém se a nossa ação envolve qualquer atitude contrária à palavra de Deus. Não é a minha verdade. Não se regozija com a verdade dele, a verdade da cultura, a verdade da época, a verdade da filosofia. É a verdade da palavra, essa não muda. É com essa verdade que nós temos que nos alegrar. Né? Porque se você der ouvido à verdade dos outros, né, então você está perdido. Porque a verdade dos outros é baseada naquilo que vem do coração do homem, e o coração do homem está perdido, é pecador. Se eu olhar para esse bloco aqui, não se alegra com a justiça, mas se regozija com a verdade, uma pessoa desse tipo é uma pessoa ordeira, que preza por aquilo que é, né, que é certo, que é verdadeiro. Ordeiro no sentido de que gosta de tudo, das coisas em ordem e direitas. Uma pessoa ordeira. E para terminar, tudo sofre, versículo 7 e a primeira parte do 8. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí no comecinho do 8, o amor jamais acaba. Aqui no versículo 7 tem o que a gente chama de quiasmo, onde o primeiro termo se associa com o quarto e o segundo com o terceiro. Né? Então ele tudo sofre, por isso ele tudo suporta. Ele tudo crê, por isso ele tudo espera. Essa é a ideia aqui. Né? Tudo sofre, a ideia de que aguenta
né, pacientemente debaixo de aborrecimentos e dificuldades que vêm dos outros. Não temos tempo, infelizmente, para ler os versículos, irmãos. Mas a ideia aqui de que essa pessoa, ela está aguentando ali, né, pacientemente as dificuldades. Hoje mesmo eu conversei com uma senhora onde o marido fez algo muito ruim e envolveu, né, gastar um dinheiro que não devia. Falei, tem que pagar, tem que pagar. Ele tem que pagar, foi ele que gastou. Falei, irmã, não é ele, né? Foi ele que gastou, foi ele que usou o cartão, mas você está junto. Você tem que sofrer com ele isso. Por quê? Ainda bem que eu ia pregar, né? Já estava fresquinho na cabeça, né? O amor que vem de Deus, ele tudo sofre. Claro que ele tem que entender a responsabilidade, que ele foi o responsável por isso, mas você não tem que se eximir agora. Você é a esposa dele. Vocês vão sofrer junto. Talvez um prejuízo aqui, uma necessidade que vocês vão ter que passar para pagar essa dívida. Ah, mas foi ele? Foi ele. Mas você tem que sofrer com ele agora. Porque se fosse você, ele também deveria fazer o mesmo. O amor, tudo sofre, né, com os aborrecimentos e dificuldades que vêm de outros. Tudo crê. Aqui é a ideia de confia mesmo, né? Confiança. Né? Quando o amor não tem nenhuma evidência, ele acredita no melhor. E nós temos que lutar contra a tentação de desconfiar das pessoas ou de acreditar no pior sobre as ações ou motivo dos outros. Sabe aquela ideia assim, eu achava você assim, assim, assim. Mas quando eu te conheci, por que você achava assim, assim então? Né? Que amor é esse? Então assim, gente, confie. Né? Mas a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Mas você já leu o restante do versículo? Que coloca nele a sua esperança. Eu confio na minha esposa, confio até na minha sogra. Eu confio, irmãos, e eu tenho que confiar, porque eu amo. O amor, tudo crê, quando não tem nenhuma evidência. Se tiver uma evidência, nós vamos tratar, vamos perdoar, vamos corrigir, para voltar a confiar, vamos voltar a ter esperança, a acreditar. Né? Tudo espera, e aí está associado com isso, né? A esperança não é um otimismo cego, né? Tipo, espero que não chova, porque aí tem um problema, né? É egoísmo, né? Eu vou para tal lugar hoje, eu não quero que não chova porque eu fiz chapinha, né? Então, vou orar para não chover. Como assim? Que egoísmo é esse? Né? Esse amor não busca seus próprios interesses, né? Então, não é esse tipo de esperança que ele tudo espera, né? Tá bom? É o quê? É uma expectativa confiante com base na verdade de Deus. Deus vai fazer o melhor. Eu espero que aquilo que vai acontecer, se tiver que chover, eu vou entender que foi o melhor de Deus. E eu espero que Deus trabalhe no meu coração. Por isso nós oramos, né? Nós oramos, porque a oração, ela é uma declaração de esperança. Eu estou orando, eu não estou vendo, mas eu sei para quem eu estou orando. E eu sei qual é a verdade dele, o que eu posso pedir e o que eu não posso. O que eu posso esperar e o que eu não devo esperar, que eu já sei que é errado. Né? Enquanto nós amamos um ao outro, e aí falando de pessoas, né, nós temos que ter a confiante expectativa de que Deus fará o melhor em cada uma das nossas vidas. A nossa esperança não é cega, ela é com base numa verdade estabelecida na palavra de Deus. E aquilo que não estiver claro, eu vou confiar em princípios, no caráter de um Deus que nunca falha. Você viu o testemunho que o pastor relatou aqui do irmão João? Qual é a esperança dele? Ele não está orando para Deus falando assim, Senhor, eu exijo que a minha esposa saia do hospital curada. Ele pode exigir isso de Deus? Mas ele pode esperar isso de Deus? Por quê? Porque no caráter de Deus nós conhecemos um Deus que é bom, e que na sua bondade, ele pode fazer um milagre para a glória dele. Ele pode, numa situação onde os médicos já deram como irreversível, ele pode amanhã, num primeiro exame lá, a mulher está curada. Pode ou não pode? Eu posso esperar isso. Agora, eu não posso dizer que eu só aceito essa possibilidade. Porque aí eu não vou conhecer um caráter de um Deus que também, se levar a irmã com ele para o céu, ali ele não deixou de ser bom, não deixou de ser perfeita a sua vontade. E aí eu vou esperar outra coisa, que ele conforte
o meu coração e me dê a paz e a força para continuar vivendo, glorificando o teu nome. Eu posso esperar isso? Posso esperar isso porque o nosso Deus é de toda a paz e de toda a consolação. Isso está no caráter dele. Está entendendo? Esse é o amor que tudo espera, porque conhece Deus, conhece a verdade de Deus. Tudo suporta. E aqui um termo militar, né? Referindo-se a ações heróicas. Aquele herói que você fala assim, nossa, eu assisti aquele filme e parecia que ele ia morrer, que tal, mas ele foi firme até o final, ele suportou, ele foi bravo, foi corajoso, e no final as coisas se reverteram. Essa ideia aqui, né, da palavra no termo, muito se refere a ações heróicas, né, termo militar. Uma perspectiva futura, como também presente, de uma coragem que dura, tendo feito tudo, permanece firme até o fim. E aqui, irmãos, é um gancho para o que nós vamos falar daqui a pouco. Tá? Primeiro que no Novo Testamento, né, essa paciência valente e nobre que o cristão tem, né, e contra vários impedimentos e perseguições, ele continua firme, combatendo tentações e tudo mais que vem num conflito com o mundo de dentro e de fora. Mas o maior exemplo está aqui, o de Cristo, que tudo suportou até a cruz, até a morte. E nós vamos celebrar isso daqui a pouco. O Cristo que tudo suportou por mim e por você. E para terminar, o amor jamais acaba. Os dons, por serem transitórios, ajudam no conhecimento de Deus, mas apenas parcialmente. Somente o amor permanece, porque ele jamais será vencido, será plenamente realizado quando vier aquele que é o completo, que é o perfeito, que é o nosso Deus, Jesus. E aí, então, irmãos, eu poderia recapitular com vocês aqui o primeiro bloco: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Desculpa, eu recapitulando depois, né? E pegando esse último bloco, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba, eu poderia dizer que esse amor é resistente. Resistente. Então, recapitulando, primeiro bloco: paciente, benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha. O amor é agradável. De novo, o amor é agradável. Lembra disso? Esses 5 aí, ó. Segundo bloco: não se porta com indecência, não busca seu próprio interesse, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal. O amor é maduro. De novo, o amor é maduro. Terceiro bloco: não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor é ordeiro. E para finalizar o último bloco: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. O amor é resistente. De novo, resistente. O amor é agradável, maduro, ordeiro e resistente.